A República de Platão, parte 9. Sócrates. Façamos então também uma lei que proíba os guerreiros de devastarem as terras e incendiarem as casas. Glauco. Correto, e com certeza dará bons resultados, como as anteriores. Porém, parece-me, amigo Sócrates, que se te deixarmos continuar, nunca mais te lembrará do assunto que puseste de parte para entrares em todas essas considerações. Isto é, se semelhante governo é possível e como é possível, que, se ele for instituído numa cidade, proporcionará todos esses bens, eu concordo contigo, e citarei inclusive outras vantagens que tu omites. Os cidadãos lutarão tanto mais valorosamente contra o inimigo na medida em que jamais desertarão uns aos outros, conhecendo-se como irmãos, pai e filhos e chamando-se por esses nomes. E, se as suas mulheres combaterem com eles, seja nas mesmas fileiras, seja colocadas na retaguarda, para assustarem o inimigo e prestarem auxílio em campo de necessidade, sei que então serão invencíveis. Vejo também os bens que desfrutarão e que tu não mencionaste, porém, dado que estou de acordo contigo, em que terão todas essas vantagens e muitas outras, se esse governo for instituído. Deixa de me falar dele. Procuremos, antes, convencer-nos de que uma tal cidade é possível, de que maneira é possível, e deixemos de lado todas as outras questões. Sócrates. Que impetuosa investida fazes contra o meu discurso, Glauco, sem me dar tempo para respirar. Talvez não saibas que, no instante em que acabo, a muito custo, de escapar a duas ondas, tu ergues outra, a mais alta e a mais terrível das três. Quando a tiveres visto e ouvido, com certeza irás me desculpar por ter, não sem razão, hesitado e receado enunciar e tentar analisar uma proposta tão paradoxal. Glauco. Quanto mais falares dessa maneira, menos te dispensaremos de dizeres como pode ser realizado semelhante governo. Portanto, explica-o sem mais delongas. Sócrates, em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que foi a busca da natureza, da justiça e da injustiça que nos conduziu até aqui. Glauco, sem dúvida, mas que interesse tem isso? Sócrates, nenhum, simplesmente, se descobrirmos o que é a justiça, conduiremos que o homem justo em nada deve se diferenciar dela, mas ser-lhe idêntico. Eu acho que é concluiremos ali, porque tem umas palavras que estão escritas, está digitada, é um livro digital, né? É errado aqui. Digital entre aspas, não é um livro de papel que foi digitalizado e tal. E acho que é concluiremos. Nenhum, simplesmente se descobrimos o que é a justiça, concluiremos que o homem justo em nada deve se diferenciar dela, mas ser-lhe idêntico, ou nos contentaremos em vê-lo aproximar-se da justiça o máximo possível e participar dela grau em mais elevado que os outros. Glauco, concentrarmos-nos com isso. Sócrates, era com a finalidade de termos modelos que investigássemos o que é a justiça em si mesma e o que seria o homem inteiramente justo se de fato existisse. Por essa mesma razão, procurávamos a natureza da injustiça e do homem absolutamente injusto. Queríamos, erguendo as vistas para um e outro, ver a felicidade e a infelicidade reservadas a cada um deles, a fim de sermos obrigados a concluir naquilo que nos diz respeito, que aquele que se lhes assemelhar mais terá uma sorte mais semelhante à delas. Mas o nosso objetivo não era demonstrar a possibilidade de existência destes modelos. Tem muitas palavras nesse livro escritas errado, com letras encavaladas, uma em cima da outra. Glauco,
Tens razão, Sócrates. Sócrates, crês que a habilidade de um pintor fica diminuída se, após ter pintado o mais belo modelo de homem e dado à sua obra todas as características adequadas, for incapaz de provar a existência de semelhante homem? Glauco, não, por Zeus, não creio. Sócrates, mas que fizemos nós até agora, senão traçar o modelo de uma boa cidade? Glauco, nada mais. Sócrates, julgas então que o que dissemos seria menos bendito se fôssemos incapazes de provar que se pode edificar uma cidade com base nesse modelo? Glauco, certamente que não. Sócrates, logo a verdade é esta. Contudo, se quiseres que eu tente demonstrar para te dar prazer de que maneira e em que condições semelhante cidade é realizável no mais alto grau, faz-me novamente para esta demonstração a mesma concessão de há pouco. Glauco, qual? Sócrates, impossível executar uma coisa tal como se descreve ou é próprio da natureza das coisas que a execução tenha menos influência sobre a verdade que o discurso, embora alguns não acreditem nisso. Tu concordas ou não? Concordo. Sócrates, então não me obrigues a mostrar-te plenamente realizado o plano que traçamos como de uma maneira muito próxima da que descrevemos. Uma cidade pode ser organizada. Confessa que descobriremos que as tuas prescrições são realizáveis. Não ficarás contente com este resultado? Por mim ficarei. Glauco, eu também. Sócrates, agora precisamos descobrir e mostrar qual é o vício interior que impede as cidades atuais de serem organizadas conforme dizemos e qual é a menor mudança possível que as conduzirá à nossa forma de governo. De preferência, uma só, ou então duas, ou então as menos numerosas e as menos importantes possíveis. Glauco, perfeitamente. Sócrates, nós julgamos conseguir provar que, como uma única mudança, as cidades atuais seriam completamente transformadas. É certo que esta mudança é importante e difícil, mas é possível. Glauco, qual é? Sócrates, eis-me chegado ao que nós comparávamos à onda mais alta, mas preciso dizê-lo, mesmo que isso, como uma onda viva, me cubra de ridículo e vergonha. Presta atenção no que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das cidades, nem conforme julgo os do gênero humano, e jamais a cidade que nós descrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava muito em dizer, prevendo quanto essas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira para o Estado e para os cidadãos. Glauco, depois de semelhante discurso, deves esperar, Sócrates, ver muitas pessoas tirar, por assim dizer, as roupas e nuas apanhar a primeira arma que estiver à mão, investir contra ti com todas as suas forças. Se não repelires essas pessoas com as armas da razão e não conseguires fugir-lhes, saberás a tua custa o que significa zombar. Sócrates, não és tu a causa disso? Glauco, tive motivo para agir como fiz. No entanto, não irei trair-te, mas ajudar-te-ei o mais que puder. Posso mostrar-me conciliador e encorajar-te. Talvez até responda com mais acerto do que qualquer outro às tuas perguntas. Certo de tal ajuda, tenta demonstrar aos incrédulos que as coisas são como dizes.
Sócrates: tentarei, dado que me ofereces tão vigorosa aliança. Por isso, toma-se necessário, se quisermos escapar a esses assaltantes, distinguir quais são os filósofos aos quais nos referimos quando ousamos dizer que é necessário confiar-lhes o governo para que, feita esta distinção, estejam preparados para defender-nos, mostrando que a uns convém, por natureza, consagrar-se à filosofia e governar na cidade, e a outros não se consagrarem à filosofia e obedecerem ao líder. Glauco: está na hora de fazer essa distinção. Sócrates: então segue-me e vejamos se, de uma ou outra maneira, podemos explicar-nos a este respeito. Glauco: vai adiante. Sócrates: muito bem. Lembra-te que, quando se afirma que alguém ama uma coisa, se fala com rigor. Não se entende por isso que esse alguém ama uma parte dessa coisa, e não outra, mas sim a totalidade. Glauco: não me lembro muito bem disso. Sócrates: a outro, meu caro Glauco, poderia se perdoar se falasse assim, mas tu, entendido como és em matéria de amor, não deves esquecer que todos os que estão na flor da idade impressionam e estimulam com sua presença um coração apaixonado e sensível, que os julga a todos dignos de seu afeto e da sua ternura. Não é assim que vós fazeis em relação aos moços formosos? Considerais belo o nariz achatado de um deles, julgai real o nariz aquilino de outro, e o nariz médio de um terceiro, perfeitamente outra palavra aqui escrita de modo errado, proporcionado. Para vós, aqueles que possuem a pele morena têm um ar viril, e os que possuem branca são filhos dos deuses. E a expressão cor de mel, achas que foi criada por alguém que não fosse um amante que lisonjeava assim a palidez com uma palavra terna, não lhe discernindo nada de desagradável no insto da juventude? Resumindo, todos os pretextos, empregais todas as expressões para não repelir nenhum daqueles que resplandecem na juventude. Glauco: se queres dizer, tomando-me como exemplo, que os apaixonados agem assim, concordo no interesse da discussão. Sócrates: não vês que as pessoas amantes do vinho agem da mesma maneira e que jamais lhes faltam pretextos para considerarem bom qualquer tipo de vinho? Logo, sim, vejo-o perfeitamente. Sócrates: também vês, creio eu, que os ambiciosos, quando não podem obter alto comando, comandam um terço da tribo, e quando não são honrados por pessoas de sua classe superior, contentam-se em sê-lo por apenas de uma classe inferior, porque são ávidos de distinções, quaisquer que sejam. Glauco: perfeitamente. Sócrates: agora, responde-me, se dissermos de alguém que deseja uma coisa, afirmaremos com isso que a deseja na sua totalidade ou que só deseja dela isto e não aquilo? Glauco: que a deseja na sua totalidade. Sócrates: diremos então que o filósofo deseja a sabedoria, não nesta ou naquela das duas partes, mas no seu todo. Glauco: é verdade. Sócrates: não afirmaremos a respeito daquele que se mostra rebelde às ciências, principalmente se é jovem e ainda não distingue o que é útil do que não é, que é amigo do saber e filósofo. Da mesma forma que não afirmaremos de um homem que se mostra complicado a respeito da alimentação, que tem fome ou que deseja determinado alimento, mas que não tem apetite. Glauco: sim, e teremos razão. Sócrates: mas aquele que deseja saborear toda a ciência,
que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos com razão de filósofo, não é assim? Glauco, nesse caso, terás muito estranhos filósofos, pois julgo sê-los todos os que apreciam os espetáculos por causa do prazer que sentem em aprender, mas os mais bizarros a catalogar nessa classe são as pessoas ávidas em ouvir que, com certeza, não assistiram a uma discussão como a nossa, mas que, como se tivesse alugado os ouvidos para escutarem todos os coros, correm às festas dionisíacas, não falta nem as das cidades, nem as dos campos. Denominaremos filósofos todos esses homens, tanto aos que demonstram entusiasmo em aprender semelhante coisa, como os que estudam as artes inferiores? Sócrates, logicamente que não. Essas pessoas apenas aparentam ser filósofos. Glauco, quais são, então, na tua opinião, os verdadeiros filósofos? Sócrates, Glauco, os que amam o espetáculo da verdade. Glauco, talvez tenhas razão, mas que entendes por isto? Sócrates, não seria fácil de explicar a outra pessoa, mas creio que concordarás comigo nisto. Glauco, em que? Sócrates, visto que o belo é o contrário do feio, trata-se de duas coisas distintas. Glauco, claro. Sócrates, e, visto que são duas coisas distintas, cada uma delas é uma. Glauco, sim, é. Sócrates, acontece a mesma coisa com o justo e injusto, o bom e o mal, e todas as outras formas. Cada uma delas, tomada em si mesma, é una. Porém, dado que entram em comunidade, com ações, corpos e entre si mesmas, revestem mil formas que parecem multiplicadas. Glauco, tens razão. Sócrates, e neste sentido que eu diferencio de um lado os que amam os espetáculos, as artes e são homens práticos, e do outro aqueles a quem nos referimos nosso discurso, os únicos a quem com razão podemos denominar filósofo. Glauco, em que sentido? Sócrates, os primeiros cuja curiosidade situa-se toda nos olhos e nos ouvidos. Amam as belas vozes, as cores e as figuras bonitas, e todas as obras em que entre alguma coisa de semelhante, mas a sua inteligência é incapaz de enxergar e apreciar a natureza do próprio belo. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, mas não são raros aqueles que são capazes de se elevar até a essência do próprio belo? Glauco, bastante raros. Sócrates, aquele que conhece as coisas belas, mas não conhece a beleza em sua essência e não é capaz de seguir aos que poderiam levá-lo a esse conhecimento, parece-te que vive sonhando ou acordado. Vê bem, sonhar não é, quer se esteja dormindo, quer acordado, tomar a aparência de uma coisa pela própria coisa? Glauco, sem dúvida que sonhar é isso. Sócrates, contudo, aquele que acredita que o belo existe em si mesmo, que pode admirá-lo na sua essência e nos objetos que nele participam, que nunca toma as coisas belas pelo belo, nem o belo pelas coisas belas, parece que este vive acordado ou sonhando? Glauco, acordado, sem dúvida. Sócrates, então, não afirmaríamos com razão que o seu pensamento é igual a conhecimento, visto que sabe, ao passo que o do outro é igual a opinião, visto que julga sobre aparências? Glauco, sem dúvida. Sócrates, porém, se este último, que conforme nós achamos, julga pelas aparências e, por isso, não conhece, se exaltasse conosco e contentasse a veracidade da nossa afirmação, não teríamos nada a dizer-lhe para acalmá-lo e convencê-lo serenamente, ocultando-lhe ao mesmo tempo que estás doente? Glauco, seria necessário acalmá-lo. Sócrates, muito bem, Glauco. Vê
o que diríamos a ele. Ou antes, querias que os interrogássemos, garantindo-lhe que de modo algum cobiçamos o conhecimento que possa ter, e que, ao contrário, gostaríamos de nos convencermos de que ele sabe alguma coisa. Mas perguntar-lhe-íamos, diz-me, aquele que sabe alguma coisa ou nada? Glauco, responde tu por ele. Glauco, responderei que sabe alguma coisa. Sócrates, que é ou que não é? Glauco, que é. Com efeito, como saber o que não é? Sócrates, nesse caso, nem nos alongarmos muito em nossa análise, sabemos, sem sombra de dúvida, o seguinte: o que é em todos os modos, de todos os modos, pode ser conhecido, e o que não é de modo nenhum pode ser conhecido. Glauco, sim, sabemos sem sombra de dúvida. Sócrates, mas se existisse uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, não ocuparia o meio entre o que é de todos os modos e o que não é de modo algum? Glauco, sim, ocuparia esse meio. Sócrates, logo, se o conhecimento incide sobre o ser e necessariamente a ignorância sobre o não ser, faz necessário descobrir para o que ocupa o meio entre o ser e o não ser, o intermediário entre a ciência e a ignorância, supondo-se que exista algo do gênero. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas algo do gênero é a opinião? Glauco, com certeza. Sócrates, e uma faculdade distinta da ciência ou idêntica a ela? Glauco, é uma faculdade distinta. Sócrates, então a opinião e a ciência possuem objetivos diferentes. A gente tem que ver que não tem acentos, o Zé, as letras E não tem acento. Eu tenho que ver que onde é um E no lugar do E, falar E. Não tem acento nas letras E. Glauco, assim, assim E. O Glauco respondeu antes. Glauco, é uma faculdade distinta, mas está escrito. E uma faculdade distinta. Aqui está. Glauco, assim é. Mas ele, o que ele respondeu, né? É assim é. Sócrates, e a ciência, incidindo por natureza sobre o ser, tem por objetivo saber o que ele é, o ser, julgo que deve explicar uma coisa. Glauco, qual? Sócrates, afirma que as faculdades são uma espécie de seres que nos habilitam a realizar as operações que nos são próprias. Por exemplo, a visão e a audição são faculdades. Compreendes o que entendo por este nome genérico? Glauco, compreendo. Sócrates, ouve então qual é o meu conceito de faculdades. Não vejo nelas nem cor nem forma, nem nenhum desses atributos que possuem muitas outras coisas e que as tomam diferentes uma das outras. Não considero em cada faculdade senão o seu objeto e os seus efeitos que produz. Por este motivo, dei a todas o nome de faculdades e considero idênticas as que possuem o mesmo objetivo e produzem os mesmos efeitos, diferentes aquelas cujo objetivo e cujos efeitos são diferentes. Mas tu como os fazes? Glauco, da mesma forma. Sócrates, então continuemos, meu grande amigo. Situas a ciência no número das faculdades ou em outra categoria? Glauco, situa no número das faculdades, considero-a até a mais elevada de todas. Sócrates, e a opinião? Tu a situas também entre as faculdades? Glauco, sim, porque a opinião é a faculdade que nos permite julgar pela aparência. Sócrates, mas ainda há pouco dizias que a ciência e a opinião são duas coisas diferentes. Glauco, sem dúvida. E como poderia um homem sensato confundir o que é infalível com aquilo que não o é? Sócrates, então, está claro que distinguimos a opinião da ciência. Glauco, sim. Sócrates, portanto, cada um tem por natureza um objetivo diferente. Glauco, necessariamente. Sócrates, o objetivo da ciência não é conhecer o que é exatamente tal como é. Sim. Sócrates, e o propósito da opinião não é julgar pelas aparências.
Glauco, sim. Sócrates, mas a opinião conhece aquilo que a ciência conhece. Uma mesma coisa pode ser ao mesmo tempo objetivo da ciência e da opinião, ou isso é impossível? Glauco, é impossível. Com efeito, as faculdades diferentes possuem, por natureza, objetivos diferentes. Se, por outro lado, ciência e opinião são duas faculdades diferentes, disto decorre que o objetivo da ciência não pode ser o mesmo da opinião. Sócrates, logo, se o objetivo da ciência é o ser, o da opinião será algo diferente do ser? Glauco, algo diferente. Sócrates, mas a opinião pode incidir sobre o não ser, que é impossível saber por ela o que não é. Raciocina. Aquele que opina, opina sobre alguma coisa ou é possível opinar e não opinar sobre nada? Glauco, é impossível. Sócrates, portanto, aquele que opina, opina sobre determinada coisa? Glauco, sim. Sócrates, e o não ser alguma coisa? Não é antes uma negação da coisa? Glauco, com certeza. Sócrates, por isso temos necessariamente de relacionar o ser à ciência e o não ser à ignorância. Glauco, e com razão. Sócrates, em vista disso, o objetivo da opinião é nem o ser nem o não ser. Glauco, correto. Sócrates, consequentemente, a opinião não é nem ciência nem ignorância. Glauco, parece-me que não. Sócrates, logo, está para além de uma e de outra, ultrapassando a ciência em clareza e a ignorância em obscuridade. Glauco, não. Sócrates, então julgas a opinião menos clara que a ciência e menos obscura que a ignorância? Glauco, com certeza. Sócrates, tu colocas entre uma e outra? Glauco, sim, coloco. Sócrates, logo a opinião é algo intermediário entre a ciência e a ignorância? Glauco, exatamente. Sócrates, mas nós não afirmamos anteriormente que se descobríssemos uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, essa coisa ocuparia o meio entre o ser absoluto e o nada absoluto e não seria o objetivo nem da ciência nem da ignorância, mas do que pareceria intermediário entre uma e outra coisa? Glauco, afirmamos com razão. Sócrates, parece-me agora que é esse intermédio que estamos dominando. Opinião. Glauco, assim parece. Sócrates, penso que devemos descobrir que coisa é essa que participa ao mesmo tempo do ser e do não ser, e que não é exatamente nenhum nem outro. Se descobrirmos, nós a chamaremos de objetivo, da opinião, consignando os extremos e os intermediários. Aos intermediários, não é assim? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, que me responda esse bom homem que não crê na beleza em si mesma, na ideia do belo eternamente imutável, mas reconhece apenas a multidão das coisas belas. Esse apreciador de espetáculos que não suporta que se afirme que o belo é uno, assim como o justo e as outras realidades semelhantes. Entre esse grande número de coisas belas, excelente homem, dir-lhe-emos a uma coisa que possa parecer feia? Ou entre as justas, injusta, ou entre as sagradas, profana? Logo sim, dirá ele, pois é obrigatório que as mesmas coisas observadas de pontos de vista diferentes pareçam belas e feias, justas e injustas, e assim por diante. Sócrates, e as quantidades duplas podem parecer não ser metades de outras? Glauco, de forma alguma. Sócrates, afirma o mesmo a respeito das coisas que se dizem grandes ou pequenas, pesadas ou leves. Cada uma destas qualificações convém-lhes mais que a qualificação oposta? Glauco, não. Participam sempre de uma e de outra. Sócrates, por acaso essas muitas coisas são mais do que se dizes que são? Glauco, isto parece com essas adivinhações que se fazem nos banquetes e com o enigma das crianças a respeito
do eunuco que ataca o morcego, onde se diz de forma obscura com que o atacou e onde estava pendurado. Essas numerosas coisas de que falas possuem um caráter ambíguo e nenhuma delas pode ser concedida como sendo ou não sendo, ou conjuntamente uma ou nenhuma nem outra. Qualquer quantidade tanto pode ser considerada o dobro de outra metade de uma terceira. O enigma é este: um homem que não é um homem, vendo e não vendo um pássaro, que não é um pássaro, pendurado numa árvore, que não é uma árvore, não o ataca com uma pedra, que não é uma pedra. Isto significa um eunuco, zarolho, atira num morcego suspenso, de um sabugueiro, uma pedra pomes, e nada o aceda. Sócrates, que fazes, então, e onde situá-las melhor do que entre o ser ou o não ser? Não parecerão mais obscuras que o não ser sob o aspecto do mínimo de existência, nem mais claras que ser sob o máximo de existência? Glauco, por certo que não. Sócrates, parece, pois, havermos descoberto que as múltiplas fórmulas da multidão respeitantes ao belo e as outras coisas semelhantes giram, por assim dizer, entre o nada e a existência absoluta. Glauco, é verdade. Sócrates, mas estabelecemos previamente que, se descobríssemos tal coisa, seria preciso dizer que ela é o objetivo da opinião e não o objetivo do conhecimento, e que está situada num espaço intermediário que é apreendido por uma faculdade intermediária. Glauco, sim, estabelecemos. Sócrates, afirmaremos, pois, que as pessoas que enxergam muitas coisas belas, mas não apreendem o próprio belo e não podem seguir aquele que gostaria de guiá-las nessa contemplação, que enxergam muitas coisas justas, sem verem a própria justiça e assim por diante, essas pessoas, diremos nós, opinam sobre tudo, mas não sabem nada a respeito das coisas sobre as quais opinam. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas que diremos daquelas pessoas que enxergam as coisas em si mesmas, na sua essência imutável, que elas possuem conhecimentos e não opiniões, não é verdade? Glauco, necessariamente, também. Sócrates, não diremos da mesma forma que amam as coisas que são o objeto da ciência, ao passo que os outros sentem isso apenas por aquelas que são objeto da opinião? Não te recordas do que dizíamos a respeito destes últimos, que amam e admiram as belas vozes, as cores belas e as outras coisas semelhantes, mas não admitem que o belo em si mesmo seja uma realidade? Glauco, recordo-me. Sócrates, seremos injustos com eles se o denominarmos amantes da opinião em vez de amantes da filosofia? Ficarão muito irritados conosco se o tratarmos assim? Glauco, não, se acreditarem em mim, pois não é lícito irritar-se com a verdade. Sócrates, então denominaremos filósofos apenas aqueles que em tudo se prendem à realidade? Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, assim, Glauco, com certa dificuldade e ao término de uma longa discussão, diferenciamos os filósofos daqueles que não o são. Glauco, talvez não conseguíssemos fazê-lo numa breve discussão. Sócrates, talvez, e acredito até que teríamos chegado a um mais alto grau de evidência que tivéssemos podido discorrer apenas a respeito deste ponto, e não existem muitas outras questões a tratar para vermos em que difere a vida do homem justo a do homem injusto. Glauco, de que iremos tratar depois disso? Sócrates, o que vem logo a seguir? Como estabelecemos que são filósofos aqueles que podem chegar ao conhecimento do imutável, ao passo que os que não podem
mas erram na multiplicidade dos objetos variáveis, não são filósofos. Cumpre-nos ver quem escolheríamos para governar o Estado. Glauco, qual a medida mais sábia que devemos tomar? Sócrates, devemos escolher para magistrados aqueles que nos parecem capazes de zelar pelas leis e as instituições da cidade. Glauco, está certo. Sócrates, crês que se deve colocar a questão de saber se é um cego ou um homem perspicaz que podemos confiar à guarda de um objeto qualquer? Glauco, lógico que não. Sócrates, mas na tua opinião, em que diferem os cegos, os que não possuem o conhecimento da essência de cada coisa, que não têm na sua alma nenhum modelo luminoso, nem podem, à maneira dos pintores, vislumbrar o verdadeiro absoluto e, depois de o terem contemplado com a máxima atenção, reportar-se a ele para estabelecer neste mundo as leis do belo, do justo e do bom, se for necessário estabelecê-las ou velar pela sua salvaguarda, se já existirem. Glauco, não diferem muitos dos cegos. Sócrates, então tomaremos magistrados, preferivelmente os que, conhecendo a essência de cada coisa, não são inferiores aos outros, nem em experiência, nem em nenhuma espécie de mérito. Glauco, seria absurdo não escolhê-los se, quanto ao resto, em nada são inferiores aos outros. Sócrates, e conveniente dizer agora de que forma poderão aliar a experiência à especulação? Glauco, com certeza. Sócrates, como dissemos no início desta conversa, é necessário começar por conhecer bem o caráter que lhes é próprio, e eu julgo que, se chegarmos a um acordo satisfatório, concordaremos também que podem aliar a experiência à especulação e que é a eles, e não a outros, que deve pertencer o governo da cidade. Glauco, como assim? Sócrates, em primeiro lugar, admitamos no que corresponde ao caráter filosófico que eles amam sempre a ciência, porque esta pode dar-lhes a conhecer essa essência eterna que não está sujeita às vicissitudes da geração e da corrupção. Glauco, sim, admitamo-lo. Sócrates, e quem ama a ciência, na totalidade, não renunciando a nenhuma de suas partes, pequena ou grande, exalta ou desprezada, da mesma forma que os ambiciosos e os amantes, e que nos referimos há pouco. Glauco, tens razão. Sócrates, considera agora se não é necessário que homens que devem ser, como acabamos de dizer, possuam, além disso, uma outra qualidade. Glauco, qual? Sócrates, a sinceridade. Une a tendência natural para não admitirem voluntariamente a mentira, mas odiá-la e amar a verdade. Glauco, é importante. Sócrates, não apenas é importante, meu amigo, mas é forçoso que aquele que ama alguém ame tudo, o que se assemelha e liga ao objeto de seu amor. Glauco, tens razão. Sócrates, ora, poderias encontrar alguma coisa que se ligue mais estreitamente à ciência do que à verdade? Glauco, é impossível. Sócrates, pode acontecer que o mesmo espírito seja ao mesmo tempo amigo da ciência e da mentira? Glauco, de modo algum. Sócrates, logo, quem ama de fato a ciência deve, desde a juventude, desejar tão vivamente quanto possível aprender toda a verdade. Glauco, com certeza. Sócrates, mas nós sabemos que quando os desejos se dirigem obsessivamente para um único objeto, tornam-se mais fracos em relação ao resto, como um curso de água desviado para esse único caminho. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e quando os desejos de um homem se orientam para as ciências e tudo o que lhes concerne, penso que solicitam os prazeres que a alma experimenta em si mesma e menosprezam os do corpo, ao menos quando se trata de um autêntico filósofo
e que não se limita a fingir o que é. Glauco, é necessário que assim seja. Sócrates, um homem assim é moderado e de maneira nenhuma amigo das riquezas. Com efeito, compete a outros atender às razões pelas quais se busca a fortuna e seu corolário de excessivos consumos. Glauco, com certeza. Sócrates, precisamos, Glauco, considerar também outro aspecto, se quisermos distinguir o caráter filosófico daquele que não o é. Glauco, qual aspecto? Sócrates, cuida para que não exista nenhuma baixeza de sentimentos. A estreiteza de espírito é talvez o que repugna mais a uma alma que deve tender incessantemente a abranger no conjunto e na totalidade as coisas divinas e humanas. Glauco, nada mais verdadeiro. Sócrates, mas tu crês que uma alma assim nobre e sublime, a quem é dado contemplar todos os tempos e todos os seres, considere a vida humana algo grandioso? Glauco, é impossível. Sócrates, por isto, não julgará que tal ser tenha ciência em tudo aquilo que há de mais divino em si? Glauco, com certeza. Sócrates, então, ao que parece, uma alma covarde e inferior não terá nenhuma relação com a verdadeira filosofia. Glauco, não, na minha opinião, não. Sócrates, muito bem, Glauco. Um homem regrado, desprovido de avidez, de baixeza, que não é arrogante nem covarde, pode ser de alguma maneira insociável e injusto? Glauco, de maneira nenhuma. Sócrates, desta forma, quando quiseres distinguir a alma filosófica daquela que não o é, observarás a partir dos primeiros anos se ela se mostra justa e branda ou feroz e intratável. Glauco, perfeitamente. Sócrates, também não desprezarás o seguinte, creio eu. Glauco, o que? Sócrates, se ela tem facilidade ou dificuldade em aprender, com efeito, podes esperar que alguém tenha amor ao que faz com muito esforço e pouco sucesso? Glauco, não. Sócrates, muito bem. Se ele for incapaz de reter o que aprende, se esquecer tudo, é possível que possa adquirir ciência? Glauco, não. Sócrates, esforçando-se inutilmente, não crês que irá odiar-se e odiar essa modalidade de estudos? Glauco, como poderia ser diferente? Sócrates, por isso jamais admitiremos uma alma esquecida entre as almas com tendência à filosofia, tendo em vista que queremos que estas sejam dotadas de boa memória. Glauco, certamente. Sócrates, mas diremos nós, a falta de gosto e decência causa inevitavelmente a falta de moderação. Glauco, sem dúvida. Sócrates, ora, julgas que a verdade está ligada à moderação ou à falta desta? Glauco, a moderação. Sócrates, então, além dos outros dons, busquemos no filósofo um espírito repleto de moderação e graça, cujas tendências inatas guiarão facilmente para a essência de cada ser. Glauco, muito bem. Sócrates, mas ao invés de que as qualidades que acabamos de enumerar se apoiam em si mesmas e são todas necessárias a uma alma que deve participar plena e perfeitamente no conhecimento do ser? Glauco, são necessárias no mais alto grau. Sócrates, podes então censurar uma profissão que jamais será exercida a contento, se quem a exerce não for, por natureza, dotado de memória, facilidade em aprender, grandeza de alma e boa vontade, e também se não for amigo da verdade, da justiça, da coragem e da moderação? Glauco, não, o próprio Momo não veria nisso nada a censurar. Sócrates, muito bem, não é a homem assim, amadurecidos pela educação e a idade, que confiarás o governo da cidade? Glauco. Adimanto usou então da palavra para dizer: Sócrates, ninguém seria capaz de opor-se aos teus argumentos, mas vê o que acontece via de regra as pessoas que conversam contigo. Imaginam que, por não terem experiência na arte de interrogar e responder, deixaram-se desorientar pouco a pouco em cada questão,
E esses pequenos desvios, acumulando-se, surgem no final da discussão sob a forma de um grande erro, totalmente contrário ao que se tinha decidido inicialmente. Da mesma forma que no gamão, em que os jogadores inábeis acabam sendo bloqueados pelos hábeis, a ponto de não saberem que peça avançar, o teu interlocutor fica bloqueado e não sabe o que dizer nesta espécie de gamão que é jogado. Não com peões, mas com argumentos. E, contudo, nem por isso está convencido de que a verdade está nos teus argumentos. Falo isto tendo em conta a discussão presente. Com efeito, poderíamos agora dizer-te que não temos nada a opor a cada um dos teus argumentos, mas se percebe perfeitamente que aqueles que se consagram à filosofia e que depois de a terem estudado na juventude, para se instruírem, não a abandonam, antes ficam presos a ela. Se tomam em grande número personagens extravagantes, para não dizer perversas, ao passo que os que parecem os melhores, embora viciados por esse estudo que tu exaustas, são inúteis às cidades. Então, tendo-o escutado, perguntei-lhe: julgas que os que defendem a tais ideias não dizem a verdade? Adimanto, não sei, mas desejaria conhecer a tua opinião a esse respeito, Sócrates. Sócrates, saibas então que creio que dizem a verdade. Adimanto, neste caso, como pretender que não haverá fim para os males que afligem as cidades enquanto estas não forem governadas por esses filósofos que, a bem da verdade, reconhecemos que lhes são inúteis? Sócrates, suscitas uma questão a qual só posso responder por uma imagem. Adimanto, mas não é costume teu expressar-se por imagens. Sócrates, troças de mim depois de me teres comprometido numa questão tão difícil de resolver. Agora ouve a minha comparação, para perceberes ainda melhor como estou ligado a este processo. O tratamento que os estados dispensam aos homens mais sábios é tão duro que não há ninguém no mundo que sofra outro semelhante. E que, para criar uma imagem, aquele que pretende defendê-los é obrigado a reunir os caracteres de múltiplos objetos, à maneira dos pintores que representam animais, metades bodes e metades veados, e outras misturas do mesmo tipo. Agora imagina que algo semelhante a isso se passa a bordo de um ou de vários navios. O comandante, em compleição e força física, sobrepuja toda a tripulação, mas é um pouco surdo, um pouco míope e possui, em termos de navegação, conhecimentos tão curtos como a sua vista. Os marinheiros disputam o leme entre si. Cada um julga que tem direito a ele, apesar de não conhecer a arte e nem poder dizer com que mestre nem quando a aprendeu. Além disso, não a consideram uma arte passível de ser aprendida. E se alguém ousa dizer o contrário, estão prontos a fazê-lo em pedaços. Atormentam o comandante com seus pedidos e se valem de todos os meios para que eles lhes confiem o leme. E se, porventura, não se conseguem convencê-lo e outros o conseguem, matam estes ou os lançam ao mar. Em seguida, apoderam-se do comandante que, adormecendo-o com mandragora, quer embriagando, quer de qualquer outra forma, senhores do navio aproximam-se. Senhores do navio apropriam-se então de tudo o que nele existe, e bebendo e festejando navegam como podem navegar tais indivíduos. Além disso, louvam e chamam de bom marinheiro, de ótimo piloto, de mestre de arte náutica, aquele que os ajuda a assumir o comando usando de persuasão ou de violência em relação ao comandante, e reputam inútil quem quer que não os ajude.
Por outro lado, no que concerne ao verdadeiro piloto, nem sequer suspeitam de que deve estudar o tempo, as estações do ano, o céu, os astros, os ventos, se quiser de fato tornar-se capaz de dirigir um navio. Quanto à maneira de comandar, com ou sem a aquiescência desta ou daquela facção da tripulação, não pensam que seja possível aprender isso, pelo estudo ou pela prática, e ao mesmo tempo a arte da pilotagem. Não acreditas que nos navios onde acontecem semelhantes cenas, o verdadeiro piloto será tratado pelos marinheiros de indivíduo inútil, interessado apenas em observar as estrelas? Adimanto. Sim, Sócrates, tu não necessitas, penso eu, ver esta comparação explicada para reconheceres a imagem do tratamento que é dispensado aos verdadeiros filósofos nas cidades. Espero que compreendas a minha ideia. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, apresenta então esta comparação aos que se admiram de que os filósofos não sejam honrados nas cidades e procura convencê-los de que seria mais surpreendente se o fosse. Adimanto, farei isso. Sócrates, acrescenta que não estavas enganado ao afirmar que os filósofos mais sábios são inúteis, a maioria da sociedade, mas faz notar que essa inutilidade é devida aos que não empregam os sábios e não aos próprios sábios. Com efeito, não é natural que o piloto peça aos marinheiros que se deixem governar por ele, nem que os sábios vão bater as portas dos... Deu para entender aqui a palavra. O autor dessa zombaria mentiu. A verdade é que o pobre, o rico, o doente, precisa ir bater a porta do médico, e que aquele que tem necessidade de um chefe precisa ir bater a porta do homem, que é capaz de comandar. Não compete ao líder, se realmente pode ser útil, pedir aos governados que se submetam à sua autoridade. Assim, comparando os políticos que governam atualmente aos marinheiros de que falávamos há pouco e os que são considerados por eles inúteis e tagarelas perdidos nas nuvens aos pilotos. É verdade, não te enganarás, de verdade. Adimanto, muito bem. Sócrates, conclui-se que é difícil uma profissão ser estimada por aqueles que perseguem fins completamente opostos. Porém, a mais grave e séria acusação que fere a filosofia vem-lhe daqueles que se dizem filósofos, sem o ser. Estes é que estão presentes nas mentes dos inimigos da filosofia, quando dizem, como tu dizias, que a maioria dos filósofos é formada de gente perversa, Adimanto, e que os mais sábios são inúteis, opinião que, como tu reconheci, ser loucura, não ter fundamento algum. Adimanto, é verdade, Sócrates, mas não acabamos de descobrir o motivo da inutilidade das melhores... Não deu para entender a palavra aqui. Adimanto, assim é, Sócrates, a partir da perversidade da maioria, pretendes que procuremos a causa necessária e não esforcemos por demonstrar, se o conseguirmos, que esse motivo não é a filosofia? Adimanto, certamente. Sócrates, muito bem, lembra-te da descrição feita para nós há pouco do caráter que é preciso ter recebido da natureza para se tornar um homem nobre e bom. Em primeiro lugar, este caráter era guiado, se bem te recordas, pela verdade que devia seguir em tudo e por toda parte, sob pena, usando de impostura, de não participar de maneira nenhuma da verdadeira filosofia. Adimanto, sim, foi o que afirmaste. Sócrates, pois não é esta ideia, exposta desta maneira, aposto a opinião que reina atualmente. Adimanto, sim, é, Sócrates,
mas não estaremos certos em responder para nos defendermos que o verdadeiro amigo da ciência não se detém na multidão de aspectos das coisas transitórias, das quais somente pode ter um conhecimento incerto e precário, mas vai além e busca, com vigor e aplicação, penetrar a essência de cada coisa com o elemento da sua alma a que compete fazê-lo, em seguida, tendo-se ligada a unido por uma espécie de a realidade autêntica e tendo engendrado a inteligência e a verdade, atinge o conhecimento do ser e a verdadeira vida, encontra aí seu alimento e a calma para libertar-se, enfim, das dores do parto, das quais por nenhum alto meio se poderia livrar.